8h28. E como você já anunciou, Ana Paula Rodrigues, está com a gente o Olavo Nogueira, diretor executivo do Todos pela Educação. Olavo, muito obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você, Olavo. Bom dia. Oi, Agostinho, bom dia. Oi, Ana Paula, bom dia. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olavo, será que algum dia, alguma entrevista nossa, a gente vai chamar você para falar uma coisa boa que aconteceu na educação? Você tem esperança disso? Pois é, né, Agostinho? Olha que eu estava pensando um pouco isso aqui antes de entrar. Temos que ter essa esperança, né? Porque tem muita coisa para fazer na educação, né, Agostinho? Problema que não falta, em especial depois de 2 anos de pandemia, com impactos brutais, educacionais, não educacionais, né, escolas praticamente fechadas durante esse período. Nossa concentração tinha que estar 100% nisso, né? Como é que a gente agora, nesse pós-pandemia, enfrenta os desafios que infelizmente foram impostos, e aí enfrentar esse desafio passa essencialmente por fortalecimento dos sistemas de ensino, das próprias escolas, né? Esse tema que a gente vai debater aqui hoje, do ensino domiciliar, é exatamente o contrário disso, né? Então, só para situar aqui o nosso ouvinte, Agostinho, porque acontece tanta coisa, né? Então, para quem perdeu isso, esse projeto finalmente andou, já estavam tentando fazer com que ele tramitasse há algum tempo, foi aprovado na Câmara, depende ainda de aval do Senado. O homeschooling prevê que os pais ou responsáveis pela criança, pelo adolescente, possam garantir o ensino alternativo deles, desde que essa pessoa esteja matriculada numa unidade de ensino, numa instituição de ensino, mas tira a obrigatoriedade da frequência em sala de aula. O ensino pode acontecer de outra maneira, desde que um dos responsáveis tenha ensino superior completo também ou esteja cursando, e essa criança ou adolescente vai passar de tempos em tempos por uma avaliação. Grosso modo é isso. Essas são as principais regras do homeschooling. É isso. E assim, confesso que eu vejo com muita preocupação isso. Assim, também para ser sincero, já vi gente séria ponderando que talvez seja uma possibilidade. É que, como surgiu, da forma que surgiu, todo enviesado, né? Essa história toda, né, Olavo, do ensino domiciliar, começou, se eu não estou enganado, quer dizer, voltou com força aqui no Brasil, quando se começou a discutir aquela história de escola sem partido, não foi isso, Olavo? É isso. Esse é um movimento que já vem de algum tempo, inspirado fortemente por alguns países que já há alguns anos avançaram com essa temática. Os Estados Unidos são uma influência razoavelmente grande nesse debate aqui no Brasil, dos grupos que defendem. E é importante isso que a Ana Paula disse, Agostinho, acho que você mesmo colocou. É importante a gente, para fazer esse debate, não partir de uma hipótese de que todos os defensores da educação domiciliar são mal intencionados. Muito pelo contrário, tem muita gente bem intencionada que, no fundo, que é o melhor ali, que na sua visão, né, enxerga o melhor para o seu filho, a sua filha, né? Agora, essa temática, ela precisa ser analisada de modo um pouco mais amplo, e aí tem que entrar no detalhe desse projeto de lei que está avançando, né? Que foi aprovado agora pela Câmara dos Deputados e vai para a validação do Senado. O primeiro ponto principal é a gente entender que, sim, há espaço para que a prática do ensino domiciliar ela seja melhor regulamentada, né, em casos de excepcionalidade, né? E muita gente que defende o ensino domiciliar, inclusive defende sustentando o argumento a partir dessas bases. Então, por exemplo, você tem algumas famílias que estão em regiões, que moram em regiões absolutamente remotas, onde você não tem escola, né? Você tem algumas famílias que são chamadas famílias itinerantes, por exemplo, profissionais do circo, que não têm domicílio fixo e, portanto, enxergam na educação domiciliar uma alternativa viável. Você tem famílias que têm jovens atletas, né, que precisam, por diferentes razões,
se concentrar absolutamente na prática do esporte. Você tem alguns casos de bullying extremo, e aí não há alternativa de outras escolas na região. Enfim, há espaço para regulamentação no que diz respeito a excepcionalidades. Um outro exemplo aqui é a questão hospitalar, e essa, inclusive, tem já regulamentação, existe já uma modalidade de educação hospitalar, que é para crianças e jovens que, por questões de saúde, não podem sair do hospital, né, e, portanto, precisam receber a educação no hospital. Ocorre que, Agostinho e Ana Paula, esse projeto de lei que está avançando, ele não se concentra na excepcionalidade. Pelo contrário, né, ele vai no sentido de permitir uma generalização do ensino domiciliar para quem quer, sem qualquer justificativa. O ponto que a Ana Paula colocou, de que é para quem quer, desde que o responsável ou pai tenha ensino superior ou um curso de educação profissional. Mais ou menos, porque a lei estabeleceu também a possibilidade, e esse é um dos principais riscos que a gente tem que levar em consideração, Agostinho e Ana Paula, a possibilidade de que, para além do pai, né, da mãe, ou de um responsável legal, essa educação domiciliar, ela seja conduzida por aquilo que a lei chama de preceptor, né, que é um terceiro, né, qualquer terceiro, né, desde que tenha ensino superior ou educação profissional. Mas isso abre a possibilidade de o surgimento de uma série de escolas informais, Brasil afora, né? A lei não impede que famílias se juntem e aí enviem seus filhos para um preceptor, né? Não há a limitação aí de 1 para 1, né? E aí você tenha nisso uma série de escolas informais que, de novo, passam ao largo de qualquer tipo de acompanhamento fiscalização mais próxima. Então, esse é um dos problemas, né, um dos riscos. A gente pode falar de mais alguns aqui desse projeto que está avançando agora. Enquanto você falava, Olavo, o nosso ouvinte mandou uma mensagem aqui no YouTube falando da questão das excepcionalidades, né, falando a respeito do filho autista, que é muito difícil encontrar profissionais especializados que deem conta de ensinar o filho na escola. Então, para alguns casos é melhor que a mãe se profissionalize, que acho que é o caso da nossa ouvinte aqui, para cuidar desse filho em casa. Mas aí está dentro da questão da excepcionalidade, e aí é um outro debate também, né, Agostinho? Até que ponto você pegar uma criança que é autista ou tem algum outro tipo de deficiência e tirá-la, excluí-la da convivência com outras crianças é bom. Muitos profissionais dizem que não, que é o contrário. Exatamente. Aliás, me assusta não, né? Saber, como esse nosso ouvinte mandou, ou essa nossa ouvinte mandou, dizer que está com dificuldade de encontrar um local em que ela consiga colocar o filho autista para ter educação, para ter o ensino adequado, né? Então, quer dizer, já há uma distorção só nisso, né? Só no fato dela ter dificuldade em encontrar um local estabelecido que atenda o filho dela, já é um problema sério, né? Agora, uma preocupação que surgiu com o debate a respeito desse homeschooling, dessa lei, Olavo, em relação a justamente isso, a presença física da criança na sala de aula. A gente está até agora discutindo os prejuízos que a pandemia trouxe para o desenvolvimento dessas crianças, né? Muitas, inclusive, com o desenvolvimento prejudicado de maneira social, assim, para conviver com outras pessoas, para falar, para entender como a sociedade funciona, principalmente as crianças menores, né? Mesmo com o ensino em casa, à distância, e crianças que tiveram acesso a isso. Escola particular, principalmente, porque a escola pública, enfim, aí é uma outra conversa. De que maneira que a gente tirar essas crianças da sala de aula, ou dar a permissão para que as famílias tirem essas crianças da sala de aula, pode ser prejudicial para o desenvolvimento dessas crianças? Ou dá para a gente garantir isso de alguma outra maneira? Bom, Ana Paula, acho que essa é outra dimensão dessa discussão, né? E aí eu colocaria de duas formas. A primeira, e aí vou dar um exemplo muito claro a respeito da importância do papel da escola, e aí não do ponto de vista de aprendizagem aqui, tá? E dá para a gente falar um monte sobre isso, mas do ponto de vista da proteção social, tá? E aí usando alguns dados de uma pesquisa recente do Unicef sobre o papel da escola no que diz respeito à identificação de casos de abuso domiciliar, né? Pesquisas mostram que 60% dos casos de estupro
crianças de 0 a 14 anos, ocorre dentro das casas, né, dentro da família, né? E a escola é um dos principais, se não o principal local de identificação desses casos, né? É o professor, é a professora, é o diretor que está atento, né? Quando o estudante, o aluno vai à escola que algo diferente está acontecendo, ou até mesmo os estudantes enxergam a escola como um canal de denúncia. Então, na medida em que a gente retira, né, simplesmente os alunos da escola, né, e os concentra no domicílio, né, abre-se a possibilidade, ou melhor dizendo aqui, acho que o papel da escola enquanto um identificador, né, e um canal de denúncia desse tipo de questão, ele se enfraquece, né? Então, acho que há uma questão a respeito dos direitos das crianças e dos jovens e da sua própria proteção social. Agora, há outro aspecto relacionado a esse papel da escola enquanto socialização e o desenvolvimento de uma série de outras questões que extrapolam a questão das disciplinas tradicionais, assim posso dizer, que é uma discussão sobre o que a gente entende como o papel da educação para a construção não só de indivíduos, mas da própria sociedade brasileira. Acho que é isso que a gente acho que tem que pensar de maneira muito cuidadosa quando se avança um projeto de ensino domiciliar, tal como esse que está avançando, né? O projeto de lei estabelece lá que, para comprovar, né, que a educação foi entregue, entre aspas, né, bastará a realização de algumas provas, né? Ora, provas são recortes, mesmo dentro das disciplinas tradicionais, né? A pergunta que a gente tem que fazer a educação se resume a fazer provas, né? Não é isso que a Base Nacional Comum Curricular, recém-aprovada pelo nosso país, pelo nosso próprio Congresso Nacional, né, diz, né? A educação ela vai muito além disso, né? Não é isso que a nossa Constituição Federal, inclusive, estabelece, né, enquanto o papel da educação. Está lá no artigo 205, né? Um dos objetivos da educação é ensinar para a cidadania, o fortalecimento de valores democráticos, o respeito à tolerância, o respeito ao diverso, a valorização da diversidade enquanto um ativo do nosso país. Isso tudo dificilmente consegue ser trabalhado num ambiente circunscrito à família, e mais do que isso, o projeto de lei não deixa muito claro que não buscará ir atrás se isso está sendo feito ou não. Ou seja, acho que aí há um entendimento de que, de novo, educação é simplesmente aprender língua portuguesa e matemática. Acho que no nosso entendimento aqui, no Todos pela Educação é muito mais do que isso, né? É isso também, né? Mas é muito mais do que isso, ainda mais em tempos, né, em que a gente tem falado muito sobre a importância, né, da tolerância, a importância de respeitar a opinião diversa, né? Acho que cabe essa pergunta, né? O que a gente quer da educação? No nosso entendimento, esse tipo de projeto vai no sentido contrário, né, dessa discussão mais ampla sobre o papel da educação. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirante Gente com Olavo Nogueira, que é diretor executivo do Todos pela Educação. Você falou do projeto, né, Olavo, que prevê essa realização de provas, né, frequentes para avaliar, né, o nível de conhecimento do jovem, da criança e tal. E tem um item interessante também, que diz o seguinte, que haverá um acompanhamento do desenvolvimento do estudante, viu, Ana, por docente tutor da instituição de ensino. Eu não consigo... Quer dizer, vai ter um tutor que vai, com uma frequência X, aferir o nível de desenvolvimento, de conhecimento, enfim. Cada município e governo que cria suas próprias regras de fiscalização, separa esses docentes para acompanhar o aluno, né? Foi isso que a lei deixou claro. Difícil visualizar isso acontecendo concretamente diante de tantas fragilidades, de coisas tão menores que a gente não consegue garantir, né, no nosso ensino. Estamos falando aqui, vale ressaltar, né, Olavo, que o projeto prevê esse tipo de ensino domiciliar para pré-escola, ensino fundamental e médio. Tudo. Que é uma fase essencial da existência humana, né? Você está formando tudo naquele serzinho que vai... Formação de caráter, né?
Principalmente isso. Olavo, a gente já falou que tem gente séria que defende, talvez fosse algo para ser discutido mais longamente, né? Não numa canetada você aprovar, que parece que não vai ser aprovado tão fácil no Senado. Pelo que se fala no Senado, deve enfrentar mais resistência do que na Câmara. Vamos aguardar. Mas, Olavo, na sua opinião, o que está por trás dessa proposta nesse momento, levando em conta esse governo que nós temos, que é isso que está posto aqui? O que é? Acabar, diminuir ainda mais o investimento no ensino formal? O que está por trás disso, Olavo? Agostinho, antes de você responder essa sua pergunta, né, fazer 2 comentários sobre o que você acabou de dizer, que acho que são importantes. Primeiro, acho que o ponto da necessidade de se estruturar um arcabouço de fiscalização e acompanhamento para o ensino domiciliar, mesmo em condições normais, vamos tirar da conta aqui o desafio da pandemia agora, absolutamente, ou deixa absolutamente claro o descompasso, né, dessa medida frente à realidade da educação brasileira, né? Quando você coloca os desafios da pandemia em cima disso, imagina agora a gente vai pedir para secretarias municipais, estaduais, muitas das secretarias municipais com capacidade estatal muito frágil, para tirar a atenção do problema gravíssimo, né, afetando milhares, milhões de famílias aqui, para estruturar um processo difícil de fazer, inclusive, né, de fiscalização do ensino domiciliar. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, sobre o fato de todas as etapas estarem contempladas, aqui há um retrocesso de política educacional, inclusive, no que diz respeito a uma mudança constitucional recente, feita em 2009, que inseriu como obrigatório o atendimento escolar de crianças de 4 a 5 anos. Na prática, se esse projeto for avançado, isso significa que a pré-escola ela deixa de se tornar obrigatória no país, né? É disso que a gente está falando. Agora, sobre a sua pergunta do que está por trás disso, olha, esse é um projeto que tem tido o patrocínio do governo federal desde a largada, né, desde o começo do governo, né? Acho que é importante o ouvinte saber que nos últimos 2 anos, tá, 2021 e 2022, nesse contexto de pandemia, esse projeto de lei do ensino domiciliar foi a única, repito, a única, né, medida legislativa que o governo federal apontou como prioritária para a educação, né? Mesmo se isso ocorresse em condições normais, já seria um tanto quanto estranho. Quando você coloca de novo o contexto da pandemia, isso se torna absolutamente inacreditável. Então, isso faz parte, né, de uma agenda cultural, de uma agenda de costumes e de uma agenda, inclusive, que busca questionar, né, a escola como uma instituição adequada para prover a educação, né? Esse tipo de discurso de entender a escola, entender os professores, né, como inimigos, né, da educação, como inimigos da família, é algo que, desde a campanha, inclusive de 2018, está presente no discurso desse governo, né? Que, de novo, descreditar aqui, né, uma instituição que tem profissionais, e claro, tem uma série de desafios e precisa melhorar, é óbvio que a gente precisa melhorar, mas há, por trás disso, aí, acho que um discurso bastante perigoso, né, de enfraquecimento da instituição da escola e da profissão docente, inclusive, né, como algo importante da nossa sociedade, né? Acho que, de novo, é complicado e perigoso fazer uma generalização aqui de que todo mundo que defende a educação domiciliar acredita nisso, mas fato é que quando a gente observa de onde vem a força política, né, para o avanço disso, e mesmo os deputados que defendem a agenda no Congresso Nacional, há esse elemento. Há um outro elemento que é o discurso da liberdade de escolha, né, que também é uma questão que precisa ser muito bem debatida à luz, de novo, da liberdade de escolha individual versus a questão coletiva. Aí volta ao ponto que falávamos até agora, qual é o papel da educação, não só do ponto de vista individual, mas de construção de uma sociedade, né? Entra um pouco a questão aqui da vacina, inclusive, né, Agostinho e Ana Paula, né? Tem toda a discussão, liberdade de escolha para dizer se eu vacino ou não meu filho. Bom, mas o que acontece quando o filho não vacinado impacta, né, numa outra pessoa que nada tem a ver com essa sua decisão? Acho que é uma boa analogia para a gente entender um pouco o que está por trás desse projeto e dos riscos associados a ele.
Bom, e eu queria jogar um outro assunto aqui para nossa conversa, Olavo, sobre uma pesquisa que o Ministério da Educação mesmo divulgou ontem com dados de evasão escolar. Aliás, essa foi uma das principais preocupações, né, quando a pandemia começou e a gente transferiu os alunos da sala de aula para casa, que muitos não retornassem porque perderiam o interesse, porque teriam dificuldade de continuar acompanhando as aulas, porque ficariam perdidos no conteúdo, e muitos que deixaram a sala de aula porque precisaram trabalhar. Foram em busca de dinheiro para complementar a renda em casa, porque não tinha mais comida na mesa. E isso, de fato, está acontecendo bastante. Essa pesquisa fala que a taxa de abandono do ensino médio mais do que dobrou no ano passado, foi para 5%. Região Norte é que tem mais estudantes fora da sala de aula e quem ficou na escola aprendeu menos. 3.200.000 alunos foram testados, só 27% acertaram questões simples de matemática. O desempenho em português foi um pouquinho melhor, mais de metade das questões acabaram ali com o resultado correto, mas mostrando uma dificuldade muito grande em acompanhar o básico, né, das aulas que estavam sendo oferecidas nesse período de pandemia. E o temor da evasão escolar se concretizou. De alguma maneira, na sua visão, Olavo, a gente transferir essas crianças para casa aumenta ainda mais esse risco de evasão escolar, das crianças de fato abandonarem de vez a sala de aula? Pode ter alguma relação, algum impacto? Olha, é possível dizer que, sim, essa possibilidade existe. Agora, existem dados objetivos para a gente dizer isso? Não, ainda não. Mas quando a gente olha para a experiência internacional, as pesquisas sobre ensino domiciliar, elas são bastante inconclusivas, até porque é muito difícil você conseguir ter avaliações robustas do ponto de vista metodológico, com grupo controle nessa temática. Mas fato Ana Paula, que acho que o que você traz, os dados que você evidencia, que o próprio Ministério da Educação divulgou, mostram o tamanho do desafio que a gente vem pela frente, né? Os impactos da pandemia não são, claro, algo restritos ao Brasil, né? O mundo inteiro sofreu, crianças e jovens de toda parte do mundo foram impactados. Ocorre que no Brasil a gente teve um problema adicional, que foi o tempo que as escolas ficaram fechadas, né? Nós fomos quase campeão do mundo no que diz respeito a número de dias de escolas fechadas. Isso trouxe um impacto brutal, educacional e, sobretudo, não educacional, né? Entrando em questões, por exemplo, de saúde mental, questões de nutrição, entre outros aspectos. A questão da evasão, ela, sem dúvida, é um ponto que está presente nessa discussão. A gente tem, seja por um problema de atraso educacional, né, que está relacionado à evasão escolar, seja também no que diz respeito à necessidade de complementação de renda, como você falou, que força muitos jovens a terem que buscar o mercado de trabalho. Isso faz com que, infelizmente, muitos deles deixem a educação em segundo plano, né? Pergunta que a gente tem que fazer de novo, nesse contexto, né, diante dos desafios que a gente tem na educação, diante dos desafios que a gente já tinha na educação, né? Qual é o caminho que a gente quer enquanto país, né? Entendendo que, de novo, esse projeto de lei não é apenas uma questão que rege sob a lógica individual. Trará impacto, sim, do ponto de vista coletivo. E acho que é isso que a gente tem que ter em mente na medida em que a gente avança nessa discussão aqui, na medida em que o projeto de lei vai para o Senado. Olavo, falando de pandemia ainda, e a gente não consegue avançar, né? A gente teve essa experiência trágica da pandemia, e a gente deveria ter tirado alguns aprendizados dela, né? Até porque é possível que outros eventos como esse aconteçam, tomara que não, mas é possível. E para além disso, por exemplo, temas como o ensino à distância, né, Olavo? Que a gente viu que a gente não estava preparado mesmo, né? Não estava preparado mesmo, na rede pública nem se fala. Mas eu tenho percebido, não sei se vocês têm notado aí no Todos pela Educação, eu tenho conversado com algumas pessoas ligadas a universidades, a escolas particulares, que algumas dessas instituições privadas viram no ensino à distância uma forma interessante. Não necessariamente de ensinar, mas de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Então, você economiza com o ensino à distância,
você vende a sua marca. Então, assim, digamos, uma escola importante aqui de São Paulo, uma faculdade importante aqui de São Paulo, faz um cidadão que mora em Boa Vista, em Roraima, achar que de lá ele vai conseguir ter a mesma formação que o estudante presencial aqui nessa escola vai ter. Então ele vai ter a grife, o carimbo daquela faculdade ou escola particular, sem sair da casa dele. O que, infelizmente, não me parece ser verdade. Nem agora, acho que nem nunca. Vocês têm notado isso, Olavo, que o ensino à distância, que é um instrumento interessante em algumas circunstâncias, talvez esteja sendo desvirtuado por interesses econômicos? Ou estou eu vendo fantasma? Não, olha, isso acho que já ocorria antes da pandemia, Agostinho. Acho que a discussão de tecnologia, há que se ter muito cuidado com ela no campo da educação. Ela tem muito a agregar, e eu acho que a pandemia mostrou que há um lado absolutamente importante da tecnologia, e eu acho que a gente tem que entender de uma vez por todas que não é uma discussão se a tecnologia deve fazer parte da educação. O ponto central é como, né? Como ela pode, de fato, ajudar, né? O que a gente observou durante a pandemia não foi um ensino à distância no sentido correto, conceitual da palavra, né? Há ensino à distância, principalmente no ensino superior, feito com razoável qualidade, consegue atingir, acho que, os seus objetivos, mas no caso da educação básica, e durante a pandemia, o que a gente de fato teve foi um ensino emergencial, né? Ninguém estava preparado para aquilo, né? E um ensino emergencial durante muito tempo, né? Praticamente 2 anos de um instrumento emergencial. Acho que qualquer um consegue entender que isso não tinha como dar muito certo. Inclusive, Agostinho e Ana Paula, mesmo nos países mais desenvolvidos, com nível socioeconômico muito alto, onde as famílias participam ativamente da educação dos seus filhos, que têm acesso à tecnologia, internet, equipamentos, tudo que você pode imaginar, que já tinham propostas pedagógicas avançadas para o uso de tecnologia, mesmo nesses países, o impacto da pandemia foi brutal, né? O que sugere, de novo, que assim, não há substituto para uma boa escola, né? Uma boa escola presencial, né? E aí são vários os argumentos para isso: a importância da socialização, a importância da troca entre pares, a importância do contato olho no olho do professor com seus alunos, a importância do presencial para fins de motivação, para aprendizagem, né? Enfim, há uma série de argumentos que sustentam isso, mas acho que, né, talvez um dos melhores argumentos para a escola presencial foi a própria pandemia, naqueles países que, de novo, já tinham todo esse aparato tecnológico, toda essa estrutura tecnológica bem montada para fazer o melhor possível, né? E aí os resultados têm para mostrar que mesmo esses países estão agora fazendo de tudo para conseguir fortalecer a escola presencial, para poder recuperar e fazer frente ao desafio que se impôs, né? Então, infelizmente, tem isso em todos os setores, né? E não só a tecnologia, em outros temas também, que acabam querendo aproveitar de situações como essa para ganhar economicamente com propostas milagrosas e prometendo isso e aquilo, mas, de novo, as evidências e a própria experiência empírica mostram que a tecnologia não tem como ser um substituto, né, à escola, né? Ela pode ajudar, sim, e a gente tem que investir muito nisso no nosso país, né? Passa fundamentalmente por dotar os professores, os profissionais da educação de formação, de bons recursos, de condições para bom uso da tecnologia, porque é isso que as pesquisas mostram. A tecnologia funciona bem na educação, fundamentalmente quando ela é utilizada pelo professor, né, junto aos seus alunos. Então, acho que as pesquisas mostram que, no fim do dia, né, a chave está na escola, né, mesmo do bom uso da tecnologia, né, a chave está na mão dos professores. Remete ao ponto que a gente falava até agora, né, a importância de entender que a profissão docente é uma profissão, é algo absolutamente complexo, né? Essa é uma discussão que tem passado um pouco ao largo nessa discussão sobre educação domiciliar. Não é nada contra, quer dizer, o pai ou a mãe, o responsável que acha que consiga
fazer educação, mas educação no sentido mais amplo, integral, é tarefa absolutamente complexa, requer muito conhecimento, requer muita formação, né? Não é apenas saber o conteúdo disciplinar, é muito mais do que isso. Então, acho que a discussão passa por isso também, né? A gente entender o que a gente entende pela profissão docente, né? E qual é o direito da criança e do jovem, né? Versus o direito, né, da liberdade de escolha dos seus pais. Acho que é isso que está posto também nesse debate, né? Bom, agradecer aqui então ao Olavo Nogueira, diretor executivo do Todos pela Educação. A gente vai acompanhar a tramitação desse projeto. Ainda falta uma etapa, que deve ser uma etapa, muito possivelmente esse projeto pode passar por algumas alterações ainda no Senado. Então a gente está discutindo aqui, de olho em possíveis mudanças que podem ser feitas e devem ser discutidas também no Senado para melhorar o projeto, né? Antes que ele seja aprovado, que ele possa ser melhorado também. Olavo, obrigada pelo seu tempo aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Agostinho. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um bom dia para todo mundo. Um bom Valeu, dia Olavo. também. Abraço. Agora são 8h58.